Em 1 Samuel, no capítulo 30, eu vou dar outro exemplo bíblico e depois, de novo, quero compartilhar um exemplo pessoal que ilustre a aplicação. 1 Samuel, capítulo 30, a Bíblia diz que Davi e os seus homens chegam em Ziclag, cidade dos filisteus, onde eles haviam se estabelecido enquanto fugiam de Saul. E a Bíblia diz que ao chegarem, descobriram a cidade destruída, queimada pelos amalequitas, descobriram que mulheres e crianças tinham sido levadas cativos junto com todo o gado. A Bíblia diz que Davi e os seus homens, verso 4 diz assim: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Aqui, gente, não é que eles não tinham força para reagir, eles não tinham força para continuar chorando. Você consegue imaginar o nível de abatimento dessa turma? E a situação que parecia não poder piorar, deu sinais de que pioraria. Anos atrás eu ouvi uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Foi uma pessoa dizendo: quando eu achei que tinha chegado no fundo do poço, descobri que o fundo do poço tinha porão, dava para piorar. O verso 6 diz assim: Davi ficou muito angustiado, não só pelo que aconteceu, a Bíblia diz, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. O texto diz assim: mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A NVI traduziu: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. No momento em que não tinha força nem para chorar, a Bíblia não fala do Senhor se colocando ao lado de Davi, como fez com Paulo. Mas Davi naquele momento disse: se eu não correr para Deus, o que já está feio vai piorar. E a Bíblia diz que ele toma uma decisão, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele não apenas encontra forças para lutar, a história mostra que ele consegue animar os seus homens, eles saem no encalço dos amalequitas, não apenas numa missão de vingança, eles resgatam tudo e todos que se perderam. A história termina com uma intervenção de Deus, mas foi necessário alguém decidir ir ao encontro do Senhor e dizer: eu vou encontrar forças para lutar. Que nem sempre a dinâmica de fortalecimento é a mesma. Há momentos onde a Bíblia, aliás, a maior parte do tempo, a Bíblia nos ordena ir ao Senhor. Não manda a gente esperar de forma passiva que Ele vem. Então me deixe ler alguns textos. Efésios capítulo 3, verso 16. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. No mesmo lugar onde o cansaço se manifesta, do lado de dentro, interior, é onde o revestimento de poder quer se manifestar. Efésios 6,10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A maior parte das versões traz isso no imperativo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É você que vai lá buscar as forças em Deus. Colossenses capítulo 1, verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. A verdade é que a maioria das circunstâncias, eu e você vamos descobrir que nós estamos numa espécie de batalha de improviso. A gente não se sente pronto para ela, nem em situações como a minha, quando Deus ainda avisou que haveria uma batalha. De alguma forma a gente parece criar uma fantasia e dizer: não vai ser bem assim. E a sensação muitas vezes que a gente é pego de surpresa, de improviso. Quando eu falo de improviso parece que você tem que lutar de uma forma para a qual você não sente que está preparado, né? E quando eu falo preparado, não é nem só treinado, você não parece não ter os recursos. Isso sempre me faz lembrar de uma declaração de Deus, que está lá no livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Deus diz: proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes. A palavra valente aqui não é só um corajoso, está falando de um guerreiro, de alguém que se dispõe à luta, né? Nós sabemos pelo contexto, o texto diz assim, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Ou seja, Deus está dizendo que tem que ainda arregimentar, alistar o exército todo. E que essa turma nem armamento tem. Eles vão improvisar. O improviso vão pegar, né, as lâminas do arado, vão pegar as foices, vão improvisar as armas. E nesse contexto Deus diz que o fraco diga: eu sou forte. A tradução que me impactou e que eu decorei quando garoto dizia: diga ao fraco, eu sou forte. Eu lembro de um dia ver um pregador desses de fé, animado, empolgado, dizendo: para de dizer que você é fraco. Deus mandou você não falar da sua fraqueza, mandou falar da sua força, porque Deus disse que você não é fraco, você é forte. Eu pensei: não foi isso que Deus disse. Deus diz: diga o fraco. Se Ele chamou a gente de fraco,
Até ele está dizendo que a gente é fraco mesmo. E se não te avisar, eu quero te avisar. Isso que você é, fraco, fraquinho ou fracote. Escolhe qualquer um deles. Só que Deus diz, você não vai falar de quem você é sozinho ou naturalmente. Porque Deus está dizendo, você não vai passar guerra sozinho. Você está entrando numa guerra comigo. Então você não está entregue ou vendido à sua própria sorte, aos seus recursos ou à falta deles. Deus está dizendo, porque eu vou me unir a você. E minha força é muito maior do que sua fraqueza. Sua fraqueza vai ser diluída, vai desaparecer no meio da minha força. Então Deus está dizendo, mude o seu discurso, porque você não está sozinho. Então mesmo em batalhas de improviso, eu e você podemos ter um discurso. Nós temos um Deus que fortalece o cansado, que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós precisamos reconhecer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu e você podemos entrar numa dimensão completamente diferente de fortalecimento em Deus. Você crê nisso? A minha e a sua fraqueza, ela precisa ser continuamente, para mim e para você, um lembrete da nossa insuficiência. Precisa gerar em mim e em você um senso de dependência da suficiência de Deus. Imagino que se eu e você fôssemos incansáveis e indesanimáveis, não demoraria muito tempo a gente ficar para lá de besta, orgulhoso, arrogante, presunçoso e virar as costas para Deus. Deus deseja partilhar o que Ele tem, o Deus que não se cansa, que não é vencido pelo cansaço, sim. Como? Não nos fazendo sem necessidade dEle, mas nos suprindo com a necessidade que nós temos dEle. Ele nos fortalece o tempo todo. E Ele sabe exatamente o que Ele fez e como fez. A perspectiva que a Bíblia aborda sobre essa questão das nossas fraquezas, normalmente é essa. Dá uma olhada comigo no que Paulo disse em 2 aos Coríntios, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 8 até o versículo 10. O apóstolo diz assim, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Uma tribulação acima, além das forças, a ponto do apóstolo, não estamos falando de um novo convertido imaturo, mas de um dos maiores gigantes da fé do Novo Testamento, desesperado da vida. Mas ele diz no verso 9, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Observe essa frase. Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Paulo diz, nesse cenário de fraqueza, de muitas vezes desesperar, e diz, eu aprendi que não posso confiar em mim. Esse é um lembrete da minha insuficiência, da minha incapacidade. Isso gera em mim, diz Paulo, um senso de dependência daquele que é todo suficiente, daquele que é capaz. Quem está entendendo, diga amém. Na mesma segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 9 e 10, depois de falar de uma situação específica pela qual ele orou e não viu uma intervenção de Deus, ele diz que o Senhor respondeu ao apóstolo da seguinte forma, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outras traduções dizem, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui nós temos um paradoxo, uma aparente contradição. Como quando eu sou fraco, é que eu sou forte? Paulo está dizendo, quando eu entro em contato com a realidade da minha limitação e da minha fraqueza, isso me desperta para tirar os olhos de mim, dos meus recursos, e colocar os olhos naquele que é a fonte de toda a força. Paulo diz, quem tem essa consciência, olha para a fraqueza como um lembrete de que há uma outra fonte de onde eu e você tiramos força. A gente entende que a graça dele, que é força capacitadora, nos basta. Que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Em momentos quando eu e você temos que lidar com fraqueza, ele fala do contexto de coisas que geram desânimo. Ele diz, eu sei que sobre mim vai repousar o poder. Haverá uma intervenção sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém.